pessoal, vocês devem estar estranhando, né? Por que o nosso programa Enigmas e Mistérios está sendo feito numa cozinha, né? Vocês estão vendo aí numa cozinha. É porque hoje nós teremos aí um caso que aconteceu numa cozinha em 1872. E por que as velas? Logo, logo você saberá. Fica aí e nos acompanhe. Então, pessoal, o caso de hoje é muito interessante, é inédito na ufologia brasileira, porque ele aconteceu no dia 12 de novembro de 1872 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. É um caso que nunca foi divulgado na ufologia, a gente vai estar passando para vocês aí de primeira mão. Só que antes, porém, eu queria trazer aí para vocês que estão nos assistindo duas filmagens bem interessantes, que uma já é mais antiga, aconteceu em outubro de 2013, e outra aconteceu agora no dia 9 de agosto de 2015, né, bem recente. Essa que aconteceu em outubro de 2013 é uma filmagem de um poltergeist, né, um fenômeno supostamente, né, paranormal que teria acontecido num restaurante na Inglaterra. Vocês vão ver as imagens, né, agora em seguida aí. Essas imagens, né, tomadas no restaurante, eles mostram uma moça, né, que tinha acabado de jantar, aparentemente tinha acabado de jantar no restaurante. Ela se levanta e depois alguns fenômenos começam a ocorrer na mesa, né, com os apetrechos de jantar ali na mesa onde ela se encontrava. Então, por exemplo, o guardanapo ele é mexido. Inicialmente, vocês vão ver a cadeira se mexendo, né? O guardanapo, de repente o prato ele é arremessado. São imagens aí impressionantes. Vamos ver as imagens. Interessante, né, essas imagens aí que nós vimos. Mas será que isso daí seria realmente um fenômeno paranormal, um poltergeist? Ou poderia de repente estar associado a alguma fraude, algum marketing de repente daquele restaurante específico? Uma vez que essa filmagem está até aí no YouTube, né, para quem quiser ver, inclusive fazendo propaganda daquele restaurante inglês. Nós estivemos pesquisando a respeito dessa imagem e descobrimos assim que 6 meses antes de essa imagem, esse vídeo ir ao ar pelo YouTube, já havia acontecido aí uma outra filmagem de um outro restaurante inglês fazendo aí um fake, né, uma fraude de poltergeist no seu restaurante, no seu estabelecimento comercial, a fim de repente trazer mais clientes, né, para esse estabelecimento. Mas algumas coisas nos chamam a atenção nesse vídeo, né, supostamente aí de paranormalidade. Você note que nas imagens, na hora que os objetos se movem, eles sempre se movem para um lado onde não há não dá, por exemplo, para a câmera que está filmando ali, a câmera de segurança, não dá para você verificar de onde tá vindo. Se, por exemplo, for alguém fazendo uma trucagem, puxando um fio, por exemplo, um fio de nylon amarrado àqueles apetrechos, a gente não vai ver a pessoa que está executando aquela ação, né? Então você pode ver que todos os movimentos dessa filmagem, elas são para locais onde não dá para
câmera captar uma pessoa caso ela esteja puxando um fiozinho ali. Então é assim, mas mesmo assim fica aí o filme, né, para vocês, de certa forma, discernirem, né? Seria uma fraude, né? Seria um filme autêntico realmente? Fenômeno paranormal desse tipo poltergeist, ele existe? Tem alguns casos que realmente são inexplicáveis, mas esse daí, se a gente for realmente olhar com um olhar da ciência, a gente vai ver que ele poderia ter sido fabricado, poderia ter sido feito por mãos humanas. Agora nós vamos ver aí um outro vídeo bem interessante que aconteceu no dia 9 de agosto de 2015, no Parque Sequoia, lá nos Estados Unidos. Então algumas pessoas, 3 cinegrafistas, eles disseram que filmaram um ET em pleno voo aí, lá nos céus norte-americanos. Vamos ver as imagens aí. São imagens impressionantes. Interessante, né, dessas imagens é que elas foram feitas por 3 cinegrafistas amadores, né? Você vê aí realmente um ser, aparentemente, né, um formato de um ser meio gordinho, né? E esse ser parece que em alguns momentos ele se desforma, né? Ou ele muda ou faz algum tipo de movimento, né? O que seria isso? Né? Seria um extraterrestre em pleno voo? Mesmo porque dizem, né, na casuística ufológica, que alguns seres já foram vistos, né, por pessoas fazendo sobrevoos. Eu tenho um caso mesmo que aconteceu no Vale do Quilombo, em Cubatão, onde um senhorzinho lá de 86 anos, numa determinada ocasião, o senhor Luiz lá, ele teria visto um ser sobrevoando do lado dele uma espécie de uma estrela, né? Então, assim, vez ou outra aparece alguns casos onde algumas pessoas relatam que veem seres estranhos em sobrevoos. Mas seriam essas imagens aí realmente extraterrestres, né, tripulantes, coisas diferentes? Eu posso falar com certeza absoluta que isso daí não é um extraterrestre. Tá? Eu posso até estar decepcionando o pessoal que está me assistindo aí, mas infelizmente não é extraterrestre. Existem alguns balões em formato do Michelin, né? Então nós estamos vendo aí algumas imagens, né, desse balão, e esse balão a grande altitude, dependendo da incisão do Sol nele, ele vai dar um efeito bem característico, bem diferente ali. Então, infelizmente, essas filmagens também tomadas agora no dia 9 de agosto de 2015 não se tratam logicamente de uma fraude, mas de um erro de interpretação, ou seja, um balão foi confundido com um ser extraterrestre. Então, esse caso de 1872 é uma história interessante. Eu estava pesquisando alguns casos em Minas Gerais, e aí eu, folheando jornais antigos, Diário de Minas, esse aqui é na sua edição de 28 de fevereiro de 1873, eu acabei achando aqui embaixo em uma notícia escrita fenômeno, onde contava que um fenômeno de 2 cilindros, né, de aproximadamente 20 centímetros, né, 2 palmos, segundo diz o jornal aqui, teria entrado dentro de uma residência na Serra de Taipes, né, aqui fala Taipes, mas não é Serra de Tapes, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1872. Só que quando eu estava lendo o jornal, como esse jornal aqui é
é de 28 de fevereiro de 1873, ele me causou um certo engano, porque ele falava que assim, a 12 do passado, ou seja, no dia 12 do mês passado. Como esse jornal foi feito em 28 de fevereiro, eu fiquei pensando que o caso teria acontecido no dia 12 de janeiro de 1873. Só que, na verdade, o que aconteceu? As notícias no passado, elas demoravam muito tempo de chegar, e alguns jornais eles replicavam essas matérias. No caso, essa matéria foi replicada no jornal Comércio de Pelotas. E aí a gente fazendo uma pesquisa mais aprofundada a respeito desse caso interessante, que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, nós conseguimos localizar sete jornais que citavam essa matéria. E num dos jornais ele falava lá textualmente que o caso aconteceu em novembro, ou seja, no dia 12 de novembro. Se foi em novembro e esse jornal de Minas era de fevereiro de 1873, então foi no ano anterior. Então nós chegamos à conclusão e podemos falar com absoluta certeza que esse caso aconteceu no dia 12 de novembro de 1872, numa colônia lá na Serra de Taipes, era a colônia Oliveira, onde o seu proprietário ali da residência, daqui a pouquinho a gente vai estar falando a respeito desses detalhes aí, mas antes da gente falar desse caso impressionante que foi registrado por 7 jornais, né, do século XIX, né, antes da era moderna dos discos voadores, eu queria falar um pouquinho a respeito dos casos que ocorrem lá em Pelotas, porque Pelotas é uma região onde ocorrem muitos avistamentos ufológicos, né? Inclusive, vocês vão ver aí nas imagens, tem um caso clássico que aconteceu em Pelotas em 1996 com o piloto Haroldo Stendorf. Ele chegou a sobrevoar, fazer um sobrevoo em volta de um objeto piramidal enorme na Lagoa dos Patos. Esse fato ele foi veiculado através de várias revistas, jornais de grande circulação no nosso país. Inclusive teve até uma divulgação internacional, né? Televisões também divulgaram muito a respeito disso. O próprio Haroldo Stendorf teve em congressos aí relatando o seu caso. O interessante do caso do Stendorf, a gente vai ver um pedacinho aí do testemunho do Stendorf. Eu ando e me deparei com aquele troço completamente estranho, né? E aí eu me desloquei até lá, chamando a Rádio Pelotas para ver se eles tomavam conhecimento. O operador da rádio, no ato, pegou um binóculo, porque nós não temos radar em Pelotas, né? Pelotas não possui radar. E visualizou o objeto também, e eu fui relatando para ele o tempo todo, e aí entrei em contato com o Centro Curitiba para ver se eles, via o radar, se captasse também o objeto, né? O objeto realmente é bastante estranho. Eu vi um objeto assim em forma cônica, né? Totalmente cônica, e eu me aproximei, realmente eu me aproximei para tomar conhecimento, para ver o que era aquilo. Aí realmente eu não posso dizer disco voador, sabe? Para nós de pilotos é objeto estranho não identificado. Interessante nesse caso também é que os próprios controladores de uma torre lá de Pelotas também viram esse objeto interessante. Mas os casos de Pelotas, eles são bem mais antigos, né? Tem casos, por exemplo, que ocorreram em 1969, 1971, tem abduções que ocorreram lá e foram estudadas por um grupo chamado SPPIDV, lá do Rio Grande do Sul. Enfim, é uma área, vocês estão vendo aí no mapa, onde a Lagoa dos Patos fica bem próxima aí da Serra de Taipes, né, e Pelotas também fica bem próximo. E essa região é uma região emblemática, uma região onde tem bastante casuística ufológica já de grandes tempos, né? Vem aparecendo esses fenômenos aí na região. Mas o que chama a atenção, eu vou falar agora para vocês também, uma coisa curiosa, é a lenda do M-Baitatá ou Boitatá, né? Que também já era conhecida lá em Pelotas. Tá? Então eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Vocês vão ver aí umas imagens também de pessoas que
habitavam lá em Pelotas e chegaram inclusive a relatar o fenômeno do Eme-Baitatá. A versão mais antiga no Rio Grande do Sul do Eme-Baitatá ou Boitatá, na linguagem indígena, Eme-Ba é coisa e Tatá é fogo. Lá no Rio Grande do Sul o pessoal falava que era a serpente de fogo ou a cobra de fogo, porque ela ficava serpenteando, isso no século passado. Então a versão mais antiga, ela é de José Bernardino dos Santos, né, que é o Boitatá, o Fogo Serpente, que foi publicado pela revista Paternon Literário de 1869. Depois aí o João Simões Lopes Neto, que é uma pessoa bem influente, nasceu lá em Pelotas, ele fez uma versão do Boitatá em 1913, né, e escreveu no seu livro Lendas do Sul, né, que foi editado pela editora Globo lá de Porto Alegre em 1980. Tá? Então quem quiser adquirir, tem essa obra também que fala do Eme-Baitatá. Nós acreditamos que essas lendas, né, essas bolas de fogo, essas coisas de fogo, serpentes, porque faziam movimentos aleatórios aí, já seriam manifestações do fenômeno ufológico lá no Rio Grande do Sul, no passado, né, do Rio Grande do Sul. Ou seja, mostrando que o fenômeno ufológico é uma coisa bem antiga já naquele estado brasileiro. Outra coisa que eu queria comentar aí com vocês, que é interessante, é que esses jornais, né, do caso de Pelotas de 1872, que a gente vai falar agora, eles estarão disponíveis, né, a cópia desses jornais em PDF a gente vai estar disponibilizando através do portal Burn, né? Então tá o endereço aí na tela, www.portalburn.com.br. Vai ter uma matéria lá também, um artigo, e serão disponibilizados para vocês que estão nos assistindo aí alguns jornais de época onde relata esse caso interessante, caso ufológico de duas sondas cilíndricas que entraram dentro de uma residência no dia 12 de novembro de 1872. Então, esse caso aí, ele foi publicado, né, em vários jornais, como eu falei, Jornal Cearense, Jornal de Recife, o Diário de Minas, o Rio Grandense, o Comércio de Pelotas, enfim, foi uma matéria assim veiculada em vários jornais. Então o que contava lá? Que às 7 horas da tarde, segundo o jornal, mas devia ser à noite já, né? Mas lá no Rio Grande do Sul devia estar escurecendo mais tarde, porque era verão também, né? Novembro de 1872, e consta lá que a família do senhor Joaquim Lopes de Oliveira, lá da colônia Oliveira, na Serra de Tapes, estava ali tomando um ar, né? Devia estar muito calor, então ele estava lá fora, e de repente ele viu aqueles dois cilindros se aproximar vindo do espaço. Eram cilindros de aproximadamente 20 centímetros, 2 palmos segundo o jornal, e esses cilindros eles tinham uma luminosidade bem colorida, né? Verde, azul, eles falam lá encarnado, ou seja, vermelho, amarelado, alaranjado, e às vezes ficava como se fosse um arco-íris. E esse objeto entrou para dentro da casa, várias pessoas ali que moravam naquela residência viram esse fenômeno, e esse objeto começou a percorrer os cômodos da casa e fazendo vários movimentos diferentes, soltando algumas faíscas, né? Um calor se apoderou também do local, um pouco de fumaça ali naquele local, e o objeto inteligentemente, esses dois objetos sempre andando de dois em dois, adentraram a cozinha daquela residência, da residência do senhor Joaquim ali, e lá na cozinha estava a filha dele, a Francisca. Ela chegou a ser queimada, inclusive saiu uma faísca desses objetos voadores não identificados, essas sondas ufológicas, e queimou o rosto dela, mas não foi uma queimadura grave, foi uma queimadura leve, mas o pânico se instaurou ali, e de repente aqueles objetos se aproximaram de uma vela na cozinha, né, porque naquele tempo não tinha luz elétrica, então se aproximou da vela e apagou aquela vela. Então assim, um fenômeno inteligente, uma sonda que estava ali cumprindo algum propósito. E o mais interessante da história, né, porque embora o jornal relate isso como um bólide, né, um aerólito, alguma coisa
astronômica e natural, o que é de causar espanto na gente, e a notícia, né, ela fala disso também, é que esses objetos, depois que eles fizeram todo esse reboliço dentro da casa e na família, eles saíram novamente e foram embora, rumo ao espaço, né, sendo que eles escutaram ao longe uns dois estampidos, como se fossem dois trovões assim, baixos, né, e os objetos voltaram ao céu e desapareceram. Quer dizer, se fosse um fenômeno tipo raio globular, alguma coisa, não demoraria tanto tempo e também não se comportaria dessa forma, né? E consta também na notícia que no dia seguinte, eles olhando algumas árvores próximas do local, eles viram que estavam desfolhadas, ou seja, esse objeto também causou ali a queda, né, de algumas folhas dessas árvores, né? E o interessante é que não pegou fogo dentro da residência, nada disso, apesar das faíscas, né, daquela luminosidade multicolorida. Vocês estão vendo aí as imagens, né, de uma concepção artística que nós fizemos aí a respeito desse objeto, dois cilindros voadores, duas sondas ufológicas entrando dentro da cozinha, né, dessa residência lá na Serra de Itaques. Então o caso, sem sombra de dúvida, antes da era moderna dos discos voadores, que aconteceu a partir de 1947, um caso de 1872, nunca antes divulgado para a ufologia, né? Um caso brasileiro aí, e espero que vocês tenham gostado. Mas antes de terminar esse programa, eu queria falar para vocês que existem outros casos na casuística ufológica brasileira que falam a respeito de sondas também cilíndricas. Tem um caso bem famoso que aconteceu na década de 60 lá em Caconde, no interior de São Paulo. Então vamos falar um pouquinho a respeito desse caso antes da gente terminar o nosso programa. Esse caso de Caconde aconteceu no dia 17 de maio de 1968 com um vigilante noturno da hidrelétrica lá de Caconde. Ele chamava Caetano Sérgio dos Santos, e ele, por volta das 5 horas da manhã, quando estava chegando em casa, ele viu na frente da sua residência, que era um casebre. Vocês estão vendo aí as imagens do casebre. Quando ele chegou ali na porta do casebre, ele viu que tinha um estranho objeto cilíndrico, metálico, de 16 a 17 centímetros de comprimento, e esse cilindro ele pensou inicialmente que fosse uma bomba, uma espécie de uma bomba ali, e aí ficou até com medo, mas aí ele se aproximou, viu que tinha uns caracteres, algumas coisas estranhas, tentou pegar, e quando ele pegou, sentiu que o negócio era bem pesado mesmo, e depois, olhando bem, falou, depois vou dar uma olhada melhor nisso, resolveu guardar esse artefato estranho que estava ali, né? Que depois nós descobrimos que era uma sonda ufológica, provavelmente também. Por quê? Porque ele inicialmente pegou esse objeto, levou lá para dentro de casa, colocou em cima de uma muretinha assim, próximo do quartinho que ele tinha, que era um casebre ali bem humilde, né? E aquele objeto ficou lá. E depois de algum tempo, depois de algumas horas, ele inclusive não estava em casa, a mulher dele e os filhos viram que de repente começou a vir uma grande luminosidade de um dos cômodos da casa onde aquele objeto cilíndrico estava, né? E aí ela pensou que estivesse pegando fogo num bujão de gás, alguma coisa assim. E aí quando ela foi ver, era esse objeto já alçando o voo, né? Ele simplesmente estourou o telhado, né? As telhas, e foi embora rumo ao espaço. E ela, apavorada, saiu para fora, começou a gritar, e aí vizinho veio, depois veio o senhor Caetano também para ver o que tinha acontecido, e tinha acontecido isso. Aquele aparato que ele tinha achado, aquele cilindro voador, né? Que a princípio estava paradinho, ele simplesmente arrebentou o telhado da residência e foi embora. Então assim, a casuística ufológica, ela também é repleta de casos assim, estranhos, principalmente de sondas, né, cilíndricas, às vezes são arredondadas, às vezes quadradas, triangulares, tem vários tipos de sondas que já foram avistadas, mas nesses dois casos específicos, esse caso de Caconde de 1968 e o caso de Pelotas de 1872, foram sondas ufológicas cilíndricas que apareceram.
Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse programa Enigmas e Mistérios com Edson Boaventura Júnior. Curta aí no joinha, entendeu? Entre lá no portal Burn também para ver os jornais tal, e checar essa notícia interessantíssima aí para a ufologia brasileira, e continue nos prestigiando aí. Nós agradecemos, a nossa página lá já está chegando a quase 10 mil curtidas, né? Então agradeço a todos aí que estão nos prestigiando, e até o próximo Enigmas e Mistérios com Edson Boaventura Júnior.